Olá, caríssimos alunos de Mecatrônica 2. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com a literatura. Vamos falar aí sobre o realismo e o naturalismo. O surgimento da escola realista, a escola realista surge aí na França, palcos de grandes revoluções europeias do século XIX, diversificando em três estilos realistas. Vamos dizer aí, o realismo propriamente dito, o naturalismo e o parnasianismo. Então aí o realismo vai ser como guarda-chuva, que vão ter três escolas literárias. Vai ter o realismo propriamente dito, o naturalismo e o parnasianismo. O surgimento de tais estilos de fundo realista já se havia anunciado no final do romantismo, caracterizado por uma postura crítica à sociedade. Então, essa relação de mudanças de escola, ela não se ocorre do dia para o outro, né? Digamos, no sentido de dizer que tal dia começou a escola realista e findou em dias específicos. Não, passa pelo contexto de mudança social. A partir do momento que a sociedade vai se transformando, vai ocorrendo mudanças, essas mudanças vão refletir na sociedade, ok? Em que consiste o realismo? Enquanto o romantismo se caracteriza fundamentalmente pela ideia de liberdade, entendida no sentido de liberação da subjetividade, nos sentidos da imaginação criadora e da fantasia, e, portanto, de liberação de regras clássicas que condicionavam a literatura, o realismo se baseia na racionalidade, objetividade e imparcialidade, propondo retratar fielmente a vida contemporânea, a sociedade burguesa da época, né, para desnudá-la, criticá-la e transformá-la. Então aí você vê aí uma literatura mais engajada nas mudanças da sociedade, ok? Essa é a mudança básica entre o realismo. Enquanto o realismo buscava aí mais o sentimento, a emoção, a imaginação, o realismo vai se basear na realidade do cotidiano, de como que ocorre ali na vida, de como ela ocorre o cotidiano na vida das pessoas, né? Numa postura crítica, né? Empenhada aí numa mudança social. Vamos falar um pouco aí sobre o momento histórico do realismo, né? Compreender esse contexto histórico. Como falei para vocês, a literatura, de modo geral, ela vai sempre refletir o momento da sociedade, as mudanças da sociedade. Vai sempre se refletir na literatura. Então vamos lá. O momento histórico do realismo. Na segunda metade do século XIX, a Europa caracteriza-se fundamentalmente pela consolidação da burguesia com bases ideológicas de liberalismo político e material, liberalismo econômico estabilizada. Esse processo, por outro lado, se traduz na implementação acelerada do sistema capitalista, que vai ter aí avanço industrial, início da mecanização, uso da eletricidade e Agora vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, né, de como ocorreu aí o realismo, né? Na segunda metade do século XIX, a Europa caracterizava fundamentalmente pela consolidação do poder da burguesia, com suas bases ideológicas, liberalismo político, e materiais, liberalismo econômico. Esse processo, por outro lado, se traduz na implementação acelerada do sistema capitalista. Então vamos ter aí o avanço industrial, o início da mecanização do mundo, o uso da eletricidade, eficiência nas comunicações e novas tecnologias de imprensa, acelerando a circulação de livros e jornais. Então, há uma mudança aí muito grande nesse contexto da sociedade pelas descobertas aí das ciências, né, urbano. Lembrando aí que a burguesia, né, ela surge aí de uma mudança social
pelo crescimento aí de comerciantes e de grandes industrializados e de grandes industriais que conseguiram aí poder econômico e naturalmente poder político e fizeram transformações na sociedade. Então, a burguesia ela passa a ter grande poder, não só econômico, como poder político. Então, ela passa a ditar as regras na sociedade. Em contrapartida a isso, aquela população que vive ali, que é o proletariado urbano, aqueles que vivem à margem da sociedade, que trabalham nas fábricas, que são a classes mais abastada ali da sociedade, vão sofrer as consequências disso. Ou seja, eles vão passar aí por situações de baixos salários, vão passar aí por situações de baixo salário, vão trabalhar altas jornadas de trabalho, ou seja, então vão causar conflitos. Então vai haver uma necessidade de mudança na sociedade. Então passa a haver conflitos. Então vão ter aí a tentativa da classe proletariada de tomar o poder e também vão ocorrer aí também novas bases teóricas que vão surgir aí, como por exemplo a explicação da realidade e do comportamento humano pelos parâmetros das chamadas leis naturais fundamentais nas ciências biológicas, físico-química e também nas ciências sociais, como a sociologia, que assume uma postura de liderança nesse cenário. Ok? Como eu falei, passaram a surgir novas teorias nesse, nesse contexto social. Então, vamos lá conhecer aí esse suporte intelectual dessa geração materialista. Vamos ter aí o positivismo de Augusto Comte, que diz o quê? Que o sistema é um sistema de filosofia positiva. Só podem ser considerados como existentes os fatos positivos, ou seja, aqueles que podem ser analisados cientificamente. O determinismo histórico geográfico de Taylor, como eu falei para vocês, houve aí uma mudanças de pensamento, né? Novas teorias foram surgindo, como aí o positivismo de Augusto Comte, o sistema de filosofia positiva, que diz que só podem ser considerados como existentes os fatos positivos, ou seja, aqueles que podem ser analisados cientificamente, ou seja, só explicado pelas ciências, analisados e explicados pela ciência. O determinismo histórico de Taine, que diz o quê? Que o comportamento humano e, portanto, das obras de arte que se investiga é determinado pela confluência de três fatores: pelo meio, pela raça e pelo momento histórico. Então, essa perspectiva vai dar base aí para o naturalismo, que diz que o homem é um produto, vê o homem como um produto do meio, da raça e do momento histórico. Também vai ter aí o evolucionismo de Darwin, Origem da Espécie de 1959. Na evolução das espécies, há uma seleção que diz que é o mais forte derrota o mais fraco. Essa perspectiva ela entra em conflito com o criacionismo, né, que diz que Deus é o criador de todas as coisas, certo? A negação do cristianismo de Renan, aí no Futuro das Espécies de 1948, que diz que tem a perspectiva de crença absoluta, Também vamos ter aí a negação do cristianismo de Renan, que tem aí a crença absoluta nas conquistas das ciências, em detrimento da perspectiva religiosa como um todo, e do cristianismo em especial para explicar o universo, visto que antes tinha a imaginação aí de que tudo girava em torno da Terra, né? Agora passa pelos novos estudos em que a Terra que gira em torno do Sol, né? Então passa vira aí as novas teorias que vão surgindo muda o pensamento da sociedade. Então passa aí a ter
uma nova linha de raciocínio, uma nova forma de pensar o mundo. Ok? Em que consiste o realismo? Enquanto o romantismo se destaca fundamentalmente pela ideia de liberdade, entendida no sentido de liberação da subjetividade, dos sentimentos, da imaginação criadora e da fantasia, e, portanto, da liberação de regras clássicas que condicionavam as regras literárias, o realismo se baseia na ideia de racionalidade, objetividade e imparcialidade, propondo retratar fielmente a vida contemporânea, a sociedade burguesa e seus valores, para desnudá-la, criticá-la e transformá-la. Então nós temos aí uma literatura, o realismo ele vai ter uma literatura aí engajada numa mudança social. Então vai mostrar todos os problemas, todos os problemas existentes ali naquela sociedade, para almejando aí uma transformação social, certo? Vamos falar um pouco agora sobre a diferença entre o realismo e o naturalismo, né? Como eu expliquei para vocês, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo estão aí dentro desse guarda-chuva que é a escola realista, ok? Como escritor realista, o escritor naturalista pretende dissecar o real. Então, os dois buscam analisar a sociedade, mas em perspectiva diferente. No entanto, sua proposta ao fazê-lo é de pesquisador que não se limita a observar reflexivamente a realidade. Ele quer explicá-la de acordo com os padrões da ciência positivista e determinista da época. Ou seja, essa perspectiva, o naturalismo, ele tem uma perspectiva em que, como eu expliquei, que o homem é fruto do meio em que ele vive. Em que o naturalismo ele tem uma perspectiva em que o homem é produto do meio que ele vive. Então, ele vai ser produto ali do contexto social em que ele vive. Por exemplo, tudo vai depender ali da cor, da raça, do ambiente. Tudo aquilo ali vai moldar o caráter daquele cidadão. Então, se numa literatura realista, eles vão buscar provar essas situações e essas circunstâncias. Já o realismo, ele vai apenas mostrar e permitir que o leitor reflita, tome suas próprias conclusões, né? Reflita e tome as suas próprias conclusões. Já o naturalismo, ele vai buscar mostrar, provar que de fato ele tem razão. Agora vamos falar um pouco aqui sobre o realismo e o naturalismo, mostrar aqui a diferença aí entre cada uma dessas escolas. Aqui o realismo investiga a sociedade, faz a sociedade. Agora nós vamos falar sobre o realismo e o naturalismo, falar um pouco sobre a diferença de cada uma dessas escolas. Vamos aqui, o realismo. A investigação da sociedade e dos caracteres é feita de dentro para fora, isto é, por meio de uma análise psicológica capaz de abranger toda a complexidade, utilizando-se, entre outros fatores, a ironia, que sugere e aponta em vez de afirmar. Já o naturalismo, a investigação da sociedade e dos caracteres de investigação ocorre de fora para dentro. Ok? As personagens tendem a ser simplificadas, pois são vistas como joguetes líteres de fatores biológicos, sociais que determinam suas ações e seus pensamentos e sentimentos. O realismo ele vai ter ênfase na relação entre o homem e a sociedade burguesa, atacando suas instituições e fundamentalmente ideológico, como o casamento, o clero, a escravidão do homem ao trabalho e o meio de vencer os fundamentos ideológicos, o casamento, o clero, a escravização do homem ao trabalho como meio de vencer a vida. As contradições entre ricos e pobres vistas na ótica dos vencidos.
os marginais e operários e prostitutas, e não dos vencedores, certo? Já o naturalismo ele vai dar ênfase na descrição da coletividade, todos os tipos de humanos que encarnam os vícios, as taras, as patologias, as anormalidades reservadas do parentesco entre homem e animal, do homem descendendo às condições animalescas em sua situação de mero produto de circulação externa, como hereditariedade e o meio ambiente. Já o naturalismo vai ser aqui ênfase na descrição da coletividade, então vai mostrar o coletivo como um todo, né? E vai tratar o homem aí como um ser meio que pela sua vai buscar aí a natureza animal do homem, então vai mostrar aí a sua condição animalesca em situações de mero produto de circulação externa, como hereditariedade e o meio ambiente. Então, como eu disse, né, o homem como produto do meio, da raça, da cor e do momento histórico. Então, ele vai nessa literatura vai tentar provar isso. O tratamento o realismo ele vai ter um tratamento. O realismo ele vai ter um tratamento imparcial e objetivo dos temas, garantindo ao leitor espaço de implementação, de elaboração de suas próprias conclusões a respeito das obras. O tratamento dos temas a partir de uma visão determinista conduz e direciona a conclusões dos leitores e empobrece literalmente o texto. Ok? O importante, eu vou deixar essas partes aqui para que vocês leiam e compreendam. O importante é que vocês consigam diferenciar essa diferença entre o naturalismo e o realismo, né? Entre o realismo e o naturalismo, né? O realismo ele vai buscar mostrar a realidade como ela é, mas não vai tentar intervir aí na visão. O leitor vai permitir que o próprio leitor tire suas conclusões, enquanto o naturalista vai tentar provar que sob um ponto de vista. Então vai ser uma literatura mais tendenciosa em relação ao realismo. Ok? Agora vamos falar sobre o momento histórico do realismo em Portugal. A partir de 1865, Portugal vive um período de recuperação e de expansão, com sua ideologia liberal, centrada na ideia de progresso, industrializado e consolidação. As instituições parlamentares funcionam regularmente e a comunicação com o exterior é intensa em termos técnicos, econômicos e culturais. Pode-se dizer que o país havia superado em grande parte o processo de substituição da cultura clérico-aristocrática, ou seja, uma cultura mais religiosa, pela uma cultura laica. Nessa cultura clérico-aristocrática, a religião intervia no poder político, né? Já nessa cultura laica, a religião já não intervém no poder político, não, como um poder mais expressivo na sociedade. Ok? Aí vamos falar um pouco aqui sobre as questões de Coimbra. Questões de Coimbra foram aí... Temos também aí as questões de Coimbra, onde foram discutidos aí os projetos literários, né? Onde foram aí confrontadas as ideias entre o romantismo e essa nova tendência que ia surgindo aí, que era o realismo. Então, né, eles buscaram aí bases teóricas, né, como de Taine, de Comte, de Renan e de Engel, ok? E para poder aí, dar base a esse projeto político que foi consolidado aí em 1871, ok?
Vamos falar aí um pouco, vamos falar sobre a poesia realista. A poesia realista, dentro do projeto revolucionário da geração materialista, uma poesia realista foi entendida como arma. Vamos falar agora sobre a poesia realista. Dentro do projeto revolucionário da geração materialista, uma poesia realista foi entendida como arma de combate e de ação, como forma de compromisso do poeta engajar-se nas lutas sociais de seu tempo, de colocar a sua obra a serviço de causas comuns. A reforma da mentalidade portuguesa atrasada e provinciana em relação às ideias que fervilhavam na Europa e cujo ritmo o país precisava acompanhar. Então, na Europa, começaram a haver mudanças de perspectivas na sociedade, né? Então, passa a ter novas mudanças de pensamentos, novos entendimentos, novas teorias que vão surgindo lá. Contexto econômico, social e político tem várias alterações. E essas alterações que estão ocorrendo na Europa vão também refletir em Portugal e posteriormente no Brasil, né? Porque o Brasil dependia muito de Portugal na época, né? Então tudo que as coisas para ocorrerem no Brasil, primeiro elas ocorriam em Portugal. Como na próxima aula nós já vamos tratar sobre o realismo e o naturalismo no Brasil, certo? Agora vamos falar sobre os principais poetas realistas. Temos Antero de Quintal, Teófilo Bragas, Gomes Leal, Cesário Casaverde, entre outros. Ok? Vamos falar um pouco agora sobre a prosa do realismo português. A prosa do realismo português, para realizar a emocionada proposta de reforma social, os escritores adeptos do realismo português transformavam a literatura em forma social. Os escritores adeptos do realismo e naturalismo transformavam a literatura em espelho que deveria refletir as condições sociais, retratando-as por meio da análise e da crítica de suas principais instituições, ou seja, da igreja, da família e da sociedade. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco aí sobre o resumo da obra de O Primo Basílio, né, que é uma obra clássica aí do realismo em Portugal, né? Essa obra ela vai refletir, vai trazer uma crítica à sociedade burguesa da época, né? Ela tem como personagens principais o casal Jorge e Luísa, que representam aí que são um casal e modelo da burguesia da época. Então vai fazer uma crítica por meio desse casal, né? Maria e Jorge, eles são casados, mas contudo Jorge vive viajando, né? Entre essas viagens e outra, Luísa acaba se recebendo a visita de um primo que acaba por seduzi-la, né? Então ela tem uma empregada que representa aí nesse livro representa a sociedade, representa o proletariado, né, que é a sociedade que vive explorada. Então ela passa a ameaçar Luísa quando descobre esse romance e que faz acaba por chantagear Luísa nessa trama, e por meio dessas chantagens ela vai começar a conseguir as coisas, né? Começa retirar dinheiro de Luísa, começa a fazer com que ela faça o trabalho doméstico da casa, até que Jorge pega ela em flagrante e manda ela para casa, né? E manda ela embora. Então, nesse contexto, essa obra vai trazer uma crítica a essa sociedade. Espero que vocês leiam esse livro, compreendam aí como o realismo
está presente nessa obra. É isso. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido bem de que se trata o realismo, quais são as nuances dele, que vocês tenham compreendido aí que ele busca mostrar a sociedade, não só para mostrar, mas também numa posição engajada de mudança da sociedade na época do século XIX. Ok? Até a próxima aula. Um abraço a todos. Olá, agora nesse vídeo nós vamos falar sobre o realismo e o naturalismo no Brasil. O realismo e o naturalismo no Brasil, iniciado aí oficialmente em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cuba, de Machado de Assis, o marco do surgimento do realismo, e O Mulato, de Aloysio Azevedo, marco do surgimento do naturalismo. Machado de Assis foi destaque aí no realismo, aí com seu realismo psicológico e universal. Já Aloysio de Azevedo foi líder no estilo naturalista aqui no Brasil. Vamos falar um pouco aqui sobre Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo Tranqueiros Gonçalves de Azevedo, nascido aí em 1857 e morreu aí em 1913. Nasceu em São Luís e morto em Buenos Aires, onde era agente consular. Publicou 2 obras, Uma Lágrima de Mulher e O Mulato, romance que inaugura oficialmente o naturalismo brasileiro. Aloysio de Azevedo produziu 12 romances, 10 peças de teatro, alguma em parceria com seu irmão aí, Arthur Azevedo. O Cortiço, obra em que os heróis individuais são substituídos pela coletividade, apresenta aí condições da vida dos diferentes estratos sociais da pirâmide capitalista na cidade do Rio de Janeiro em crescimento. Então, Aloysio de Azevedo, nessa obra aí, O Cortiço, que é sua principal obra, ele vai buscar retratar a sociedade do Rio de Janeiro a partir dessa obra. Então, vamos comentar um pouco aqui sobre a obra, explorada em 3 níveis por João Romão, o proprietário. São os inquilinos, trabalham em sua pedreira e fazem compra em sua taverna. Então, ele representa aí o típico, o capitalismo, né? Ele representa a burguesia que explora as pessoas em todas as suas necessidades, né? No trabalho, nas suas compras, na moradia, como um todo, né? Então, o João Romão ele vai representar o capitalismo. À medida que vai enriquecendo, João Romão prepara-se para se casar com Zulmira, filha de Miranda, o burguês, dono do sobrado do qual sua ambição se espeia, a fim de consolidar sua própria ascensão social. No entanto, vive amaciado com bertoleza, sua escrava supostamente aforreada. Então, João Romão ele tem inveja de Miranda, né? Um burguês que se muda para o lado do cortiço. Então, ele vai buscar várias formas aí de querer se apropriar ali daquele casarão, né? Querer comprar, ele faz algumas ofertas e não consegue. Mas aí aparece, quanto mais ele cresce economicamente, o Miranda começa a observar, né, essa questão. Então, a mulher de Miranda se aproxima de João Romão e tem essa ideia de casar a filha dele, Zulmira, com João Romão, né? Contudo, o João Romão ele tem uma relação ali com Bertoleza, uma escrava que ajudou ele ali no crescimento. Com o tempo, ele se desfaz dela. Então, esse livro ele traz toda uma crítica a essa sociedade burguesa, né, que explora o povo em várias questões. Ele vai trazer essa tendência de provar que o homem é fruto do meio, como no caso do Jerônimo, né, que é um português conservador, que acaba se transformando aí em um assassino, um homem bêbado, sem compromisso, por causa do ambiente do cortiço que ele se mudou. Então, você vai perceber essa tendência nessa obra, ok?
Aqui tem outros autores, além de Luiz Azevedo, como menor importância, há outros autores da obra que representam o estilo naturalista e nossa ficção, como Júlio Ribeiro, que teve o livro A Carne, Inglês de Souza com o Coronel Sangrador, e Adolfo Caminha, com A Normalista e o Bom Crioulo. Entre o naturalismo e o impressionismo temos aí Raul de Dávila de Pompeia, autor de Ateneu, sua principal obra. Agora vamos falar sobre o realismo psicológico de Machado de Assis. Joaquim de Maria Machado de Assis nasceu em 1939, no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, e faleceu também no Rio de Janeiro em 1908. Filho de um pintor e uma lavandeira, ambos muito pobres, ficou órfão muito cedo. Considerado aí o maior escritor em prosa da literatura brasileira, Machado de Assis é um autor de múltiplos investivos e original. Inicia aí o realismo brasileiro em 1881 com Memórias Póstumas de Brás Cuba. Na mesma obra, realiza a superação desse estilo, dando um salto para a modernidade literária. Vamos falar um pouco agora sobre Memórias Póstumas de Brás Cuba. Brás Cuba, esse nome é porque a família dele é uma família não é uma família tradicional, é uma família que tem posses, que tem dinheiro, contudo é a partir de cubas que eles produzem, né? Então eles têm recursos econômicos, contudo eles não têm status sociais. Então, Brás Cuba ele vai contar muito sobre essa busca de acessão, de acessão à sociedade, né? Não uma acessão econômica, né? Mas de acessão na questão social, né? Da aparência social. Então, Machado de Assis, ao escolher uma situação fantástica de um morto que conta as histórias que, mesmo estando do outro lado da vida, procura mais parecer do que ser, isto é, mente, ilude e distorce os fatos, escondendo suas histórias para que sejam vistas com superioridade, questiona tanto a forma quanto o conteúdo do realismo tradicional. Então, o Machado de Assis ele busca superar o realismo. Então, ele busca um realismo psicológico. Ele mostra que, não como o realismo tradicional, busca apenas expor os fatos de forma neutra. Mas Machado de Assis não, mostra que o ser humano ele não tem aquela neutralidade, ele sempre vai intervir de alguma forma. Então, por meio desse narrador, ele mostra isso, né? Que o ser humano ele vai sempre buscar moldar as coisas ao seu ponto de vista. Então, Machado de Assis, como uma inteligência superior, consegue colocar muito bem isso na sua obra. Em relação à forma, põe em xeque o mito racionalista da neutralidade do sujeito, da sua intenção perante o que narra, mostrando a parcialidade implícita no autor no ato de narrar. Ou seja, aí o Brás Cuba ele é totalmente colocando as coisas sempre no ponto de vista dele, mas o leitor consegue perceber isso. O leitor, estando atento, ele consegue perceber que Brás Cuba quer colocar colocar a narrativa de modo que ele seja elevado, né? De forma que ele seja aí, sempre com ar aí de superioridade. Então, é uma história que é narrada em primeira pessoa, só que você consegue perceber essa intenção aí de quem narra. Em relação ao conteúdo, transcende ao modelo literário consagrado na época, vendo o homem burguês um ser humano, com todas suas imperfeições e complexidades e contradições. Assim inaugura um realismo peculiar que aprofunda e mergulha na busca do real, deixando de lado toda sua aparência enganosa,
todas as suas esquematizações e simplicidade. Além da negação do herói da estrutura tradicional da literatura realista, a obra questiona o modelo literário, além da negação do herói da estrutura tradicional da literatura realista, a obra questiona o modelo literário e ideológico importado pelo Brasil, fazendo paródia das doutrinas positivas e deterministas, por exemplo, através da filosofia do humanitismo e de seu criador, o filósofo maluco, Quincas Borbas, que reaparece em Quincas Borbas. Ele faz uma sátira em relação a essas teorias que estão aí surgindo, como a do positivismo e como a do determinismo aí, determinismo aí, que diz que o homem é fruto do meio, né? Então não considera aí o pensamento do homem, coloca o homem aí como imparcial, mas cada sujeito ele vai se comparar, vai se comportar de uma forma diferente, mesmo estando no mesmo contexto. Machado de Assis consegue perceber isso, né? Mostra essa superioridade de pensamentos, consegue mensurar um grande autor que ele era, conhecedor de muitas obras. Você percebe nas obras dele várias citações, tanto da Bíblia como de várias obras literárias. Ele, como um grande conhecedor e intelectual que ele era, ele fazia essa crítica a essas tendências que vinham aí de fora, né, com muita propriedade. Espero aí que vocês tenham conseguido compreender o que foi o realismo aí, desde sua origem em Portugal e a sua vinda aqui para o Brasil, né, como foi aí o realismo e o naturalismo, né, dado aí por o realismo, temos como destaque Machado de Assis, e o naturalismo, Aloysio de Azevedo, ok? Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.